A graça e a paz, queridos. Vamos continuar hoje o estudo de Hebreus, focando no capítulo 2, versículos 14, 15 e 16. Achei que seria proveitoso fazer um resumo do comentário de John Gill, escrito no século XVIII. Ele foi pastor da Igreja Batista em Southwark, em Londres, durante mais de 50 anos. Foi a mesma congregação que mais tarde foi pastoreada pelo famoso pastor Spurgeon. Vamos então comentar de forma expositiva, frase por frase de cada versículo, começando pelo versículo 14. Visto, pois, que os filhos são participantes de carne e sangue. Aqui, filhos não se refere a qualquer pessoa do mundo ou apenas à descendência biológica de Abraão, nem somente aos seguidores visíveis da fé ou aos apóstolos. Está se referindo a todos os filhos de Deus, os que foram dados a Cristo e que estão sendo conduzidos à glória. Todos estes compartilham da mesma natureza humana, carne e sangue, ou seja, são pessoas frágeis e mortais. Em seguida, ele diz: ele também igualmente participou do mesmo. Isso significa que Jesus também se tornou humano, assim como esses filhos. Ele existia antes de se tornar homem, mas escolheu, por vontade própria, se unir à nossa natureza. Isso mostra o imenso amor e humildade de Cristo. A natureza humana de Jesus era verdadeira e completa, como a nossa, um corpo físico, sujeito à dor, ao cansaço e até à morte. Mas, ao contrário de nós, ele não tinha pecado. Essa é a grande diferença. Ele nasceu de uma virgem e sua natureza humana estava unida à sua natureza divina. Jesus era 100% Deus e 100% homem. E por que ele fez isso? Por causa dos filhos, por causa de você. Ele se tornou como nós para nos salvar. Somente os filhos de Deus, os que creem, são os beneficiados de maneira especial pela sua vida, sua morte e a sua ressurreição. Para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo. Assim continua essa frase. Jesus assumiu a natureza humana para morrer, algo que anjos não podem fazer, e por meio da sua morte vencer o diabo, que é descrito como tendo o poder da morte. Isso não significa que Satanás pode sair por aí matando a quem quiser. O que significa é que ele foi responsável por trazer o pecado ao mundo e com o pecado veio a morte. Ele tenta as pessoas, acusa e usa o medo da morte para prender os seres humanos. Os judeus da época, por exemplo, chamavam de anjo da morte, mas Jesus, ao morrer, quebrou esse poder. Ele destruiu o domínio do diabo, venceu o pecado, que era a arma de Satanás, e tirou das mãos dele o medo da morte. Isso foi uma grande vitória espiritual. Ele esmagou a cabeça da serpente, como foi prometido já lá no Gênesis. O versículo 15: e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Outro motivo pelo qual Jesus se fez homem e morreu foi libertar pessoas do medo da morte. Esse medo não era só da morte física, mas também do castigo, da separação da alma e do corpo e principalmente do julgamento eterno. Muitas pessoas, especialmente os judeus daquela época, viviam com medo constante, pois sabiam que quebravam a lei de Moisés e temiam o que poderia acontecer depois da morte. Esse medo gerava uma vida de escravidão espiritual, mas Cristo veio para quebrar essas correntes e libertou os que o Pai escolheu, salvando-os do pecado, do domínio de Satanás, da culpa da lei, da morte física como castigo e da morte eterna. Em vez disso,
trouxe liberdade e vida como filhos de Deus. Versículo 16. De fato, ele não veio para ajudar os anjos. Ou seja, Jesus não assumiu a natureza dos anjos, especialmente os bons que são mencionados ao longo da carta. Não faria sentido falar isso dos anjos maus, mas não quer dizer que ele não ajude os anjos de forma alguma. Embora eles não precisem de salvação, pois não pecaram, eles ainda recebem a ajuda de Cristo. Foram escolhidos por Deus, estão sob a liderança de Cristo e ele os sustenta em tudo. A questão aqui é que Jesus não se tornou um anjo, não tomou para si a natureza deles. Isso porque não era necessário. Os anjos bons não precisam de salvação e os maus não têm salvação disponível. Se Jesus tivesse assumido a forma de anjo, isso não teria ajudado a humanidade, pois os anjos não podem morrer. E era justamente a morte que era necessária para pagar pelos pecados, salvar as pessoas e vencer Satanás. Essa ideia é colocada de forma bem clara e firme. Ele nunca assumiu, nunca, em nenhum momento, em nenhum lugar. Em nenhum trecho da Bíblia se diz que Jesus tomou a natureza dos anjos. Isso é uma verdade certa, que não se deve contestar. Algumas traduções antigas traduzem como ele não tomou de entre os anjos, ou seja, ele não escolheu nenhum deles para representar a humanidade, mas ele assumiu a descendência de Abraão. Não todos os descendentes, mas um descendente específico, como o termo descendência às vezes é usado na Bíblia, como está em Gênesis 4:25. Jesus se tornou humano, vindo da linhagem de Abraão, porque o Messias prometido viria dele. Ele seria aquele descendente por meio de quem todas as nações seriam abençoadas. Cristo veio especialmente para os judeus, descendentes de Abraão, a quem esta carta foi escrita, mas também com a intenção de alcançar os filhos espirituais de Abraão, todos os que creem como ele creu. A palavra usada aqui significa agarrar alguém prestes a cair, ou segurar com força para não perder. Ou seja, mostra como Jesus veio com força e amor, pegando a natureza humana e unindo-a à sua natureza divina. Com isso, ele salvou pessoas perdidas, fez o maior bem possível por elas e mostrou o amor mais profundo. Também aprendemos com isso que Jesus é Deus eterno, pois existia antes de Abraão, mas também é humano, sendo descendente deles. Ele assumiu uma natureza humana real, não apenas uma aparência, e ao escolher ser humano e não anjo, Deus mostrou sua graça e amor, especialmente pela humanidade. Espero que tenham gostado e possam tomar proveito em seu dia a dia dessas verdades maravilhosas reveladas na Santa Bíblia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.